Salve, salve galera do Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Um vídeo que eu espero que sirva como um guia para vocês entenderem Rebirth. Rebirth, que é a mega saga da DC, anunciada recentemente, já foi lançado inclusive a primeira edição, escrita pelo Geoff Johns, o cara que encabeçou a DC nos últimos anos, revolucionou os Lanternas Verdes, trouxe de volta o respeito ao Aquaman, grandes histórias à frente do Superman, também teve ótimas histórias na Sociedade da Justiça da América e no Flash. O cara manda bem demais, tem um conhecimento vasto dentro da cronologia DC. E agora a DC Comics lançou Rebirth, né, que promete abalar todas as estruturas do universo DC, colocando de volta um universo pós-crise. Seria os Novos 52, na verdade, o próprio pós-crise modificado por ações do Dr. Manhattan. Eu já falei sobre isso em várias notícias aqui de papo rápido no canal. Se você está curioso para saber mais especificidades relacionadas a essa saga, recomendo você procurar ali Papo Rápido Rebirth, que vai ter os vídeos em que eu trato desse assunto. Então, galera, por conta de uma pergunta de uma inscrita do canal, Carol Alves, que me fez ali na fanpage, perguntando: Fernando, o que eu preciso ler para entender Rebirth? E eu fiquei pensando, olha, eu acho que isso daria um ótimo vídeo. Rebirth foi lançado recentemente lá nos Estados Unidos, e considerando a defasagem cronológica entre Estados Unidos e Brasil das publicações da Panini, elas são em média em torno de 8 meses. Como nós estamos em junho de 2016, eu acredito que Rebirth chega aqui pela Panini em janeiro de 2017. Então, óbvio que a Panini vai trazer esse material, então você vai ter pelo menos aí 7, 8 meses para poder se atualizar e entender um pouquinho mais do universo DC pós-crise, para você ter pelo menos uma compreensão, no mínimo superficial, de Rebirth e não ficar tão perdido com relação a essa mega saga que está criando ótimas expectativas nos leitores. Eu fiz aqui basicamente uma lista de HQs que, ao meu ver, seriam pontos chaves dentro do universo DC, principalmente para você entender um pouco de Rebirth. Obviamente, não tem como eu fazer um apanhado de tudo, porque a cronologia pós-crise são cerca de 25 anos, salvo engano. É muita coisa. E cada personagem, em especial, Superman, Lanterna Verde, Flash, Cyborg, Arqueiro Verde, Aves de Rapina, Exterminador, Lobo, Shazam, né, Batman, enfim, toda essa galera aí, eles têm as suas especificidades dentro das suas histórias, as suas construções e desenvolvimento ao longo dos anos. Muitas coisas marcantes dentro do núcleo desses personagens. Mas aqui eu quero fazer uma abordagem mencionando HQs que vocês vão conseguir ler ou comprando ou lendo por scan, e que podem trazer pelo menos uma luz de momentos chaves dentro do universo DC para você entender Rebirth sem grandes dificuldades. Então eu elaborei uma lista que começa pelo seguinte material. Obviamente esse não tinha como faltar nessa lista. Eu estou falando de Crise nas Infinitas Terras. Sim, essa mega saga que separou o pré-crise e começou o universo pós-crise. A DC teve uma ideia de acabar com o multiverso, aquela leva de várias versões dos personagens, do Superman, do Batman, de outras terras, de outras realidades, que acabavam confundindo os leitores. Então a DC resolveu criar um universo mais compacto, onde as histórias dos personagens não teriam tanta relação com realidades alternativas, ainda que posteriormente, com o desenvolvimento do universo pós-crise, isso tenha sido retomado pelo Jeff Loeb, pelo próprio Grant Morrison, Geoff Johns também. Então, galera, é primordial que você tenha lido Crise nas Infinitas Terras para você entender Rebirth. Outro material que eu selecionei para vocês é A Morte do Superman. E aí, leia-se o retorno dele também. Galera, por que é tão importante a morte do Superman? Não bastasse o impacto dessa história pro próprio Superman, morreu, porra, isso até teve todo um alarde na mídia e tudo mais. A gente tem diversas consequências relacionadas à morte do Superman e a esse retorno dele. Então, além da morte que vai ser explorada em Rebirth, a morte do Superman,
Nós temos ainda as consequências do ataque do Mungum em Coast City, que é a cidade natal do Hal Jordan Lanterna Verde. E é nesse momento que o Hal Jordan surta com a destruição de Coast City e ele acaba atacando a tropa dos Lanternas Verdes, inclusive os Guardiões de Oa, para se tornar um ser soberano de forma a fazer com que Coast City seja ressuscitada. Ele quer modificar o que aconteceu, aquela tragédia que devastou a cidade. Então, para isso, eu cito também Crepúsculo Esmeralda. É uma saga-chave dentro do universo dos Lanternas Verdes e também no universo DC. Além disso, eu também gosto de mencionar Zero Hora, que mostra a tentativa do Hal Jordan em reiniciar o universo DC. Tem a participação do Tempos, do Extemporâneo, Liga da Justiça, uma participação também interessante do Arqueiro Verde, com a relação de amizade com o Hal Jordan, que se tornou o Parallax. Então, isso também já mostra a DC querendo mexer os pauzinhos ali para dar um reinício no universo, mas acabou depois recuando um pouco. Outro material que eu gosto de citar, ainda que tenha o seu lado um pouco mais específico relacionado ao Batman, mas também uma repercussão dentro do universo DC, até vira uma espécie de marca do Batman, é Torre de Babel. Eu fiz resenhas desse material, o encadernado da coleção DC Eagle Moss, e Torre de Babel vai tratar dos planos de contingência do Batman relacionado aos membros da Liga da Justiça. No sentido de, olha, se esses caras saírem da linha, eu tenho como parar esses seres mega ultra poderosos. Só que o Ra's al Ghul acaba roubando esses planos do Batman e aplicando eles, né? Então ele derrota a Liga da Justiça e isso revela essa faceta paranoica do Batman em temer seres ultra poderosos que eventualmente poderiam sair do controle. E ele sempre com aquele olhar de desconfiança. Não que não teria sido explorado esse lado do Batman em histórias passadas, mas eu acho que essa edição escancara isso. E acaba se tornando uma marca do Batman de sempre estar desconfiado, querer atuar bem sozinho ali, não confiar muito na galera. Sempre ter esse plano de contingência, o preparo tão famoso do Batman. Então acho que isso é muito importante para o leitor entender esse aspecto mais paranoico do Batman. Crise de Identidade é uma outra HQ que não só pela qualidade de roteiro, que é sensacional, uma das melhores sagas pertencentes à cronologia DC, traz uma revelação do lado mais íntimo dos personagens, né? É um mistério relacionado à morte da Sui, a mulher do Homem Elástico, e tudo isso vai ter uma repercussão muito grande do universo DC. Os heróis acabaram talvez passando dos limites, alguns deles, outros não aceitam essas atitudes. O Batman tem um comprometimento nessa história também, Arqueiro Verde, e é uma história de mistério com investigação que revela muito do pensamento pessoal. Você desnuda os personagens de forma a revelar o que eles realmente pensam para o público. Eu acho uma ótima sacada para você ter um vislumbre da intimidade de vários personagens da DC Comics. Um material que eu acho que é muito interessante, até porque ganhou muita força a partir que o Geoff Johns começou a escrever o título dos Lanternas Verdes, eu indico Guerra dos Anéis. Esse material ele seria o início da nova saga dos Lanternas Verdes, relacionado com os vários anéis de cores diferentes, né? Nós temos o Anel da Ira, o Anel do Medo, que já existia, o Anel Amarelo, o da Cobiça, que é o Anel Laranja, depois nós temos o Anel Negro, que é necromante, ressuscita mortos. Então, o Anel Azul da Esperança, enfim, nós temos toda essa expansão do universo dos Lanternas Verdes. Se você quiser acrescentar encadernados, além de Guerra dos Anéis, como a Ira dos Lanternas Vermelhos, depois tem o Agente Laranja, o Vindouro, A Noite Mais Densa, também seria interessante. Mas eu acho que Guerra dos Anéis já começa a demonstrar essa expansão do universo dos Lanternas Verdes aí, que tem uma repercussão muito grande de modo geral dentro da cronologia DC. Outra saga imprescindível, talvez tão importante como Crise nas Infinitas Terras, é Ponto de Ignição, Flashpoint, onde nós vamos ter basicamente o início dos Novos 52. E é exatamente o
ponto central de Rebirth é ponto de ignição, que onde o Wally West, ele está na força de aceleração e ele precisa se pegar a algo físico para voltar para a realidade, né? E ele vai chegar na realidade dos Novos 52, o Barry lembra dele, acaba puxando ele, e ele começa a fazer revelações de que, na verdade, ponto de ignição foi causado por um deus ali que fez algumas modificações e que o universo dos Novos 52 é simplesmente o universo pós-crise alterado. Teve aquele roubo de cronologia de 10 anos, de tempo de 10 anos, tudo encabeçado pelo Dr. Manhattan. Então é muito importante você ler Ponto de Ignição, pegar ali alguns detalhes que eventualmente podem ser explorados em Rebirth. Tem duas sagas relacionadas aos Novos 52 que eu acho que são de suma importância para você entender Rebirth. Uma delas é Convergência, é uma saga curta, se você tirar os tie-ins, né, os especiais. Aqui no Brasil saiu a edição 0, uma espécie de prólogo, a edição 1 e a edição 2. Mas além dessa saga principal, eu indico pelo menos um material especial, um tie-in especial, que é o relacionado ao Superman. Então, por que esse especial? Exatamente esse Superman que vai aparecer em Convergência, que é o Superman pós-crise, pré-Flashpoint, ele é que vai dar as caras em Rebirth. E quando surgiu aquela redoma relacionada à Convergência, tal, do Brainiac, Cutelos ali, que causou toda aquela confusão, sequestrou as cidades, a redoma tirou os poderes de todos os personagens. E o Superman, ele acaba engravidando a Lois Lane, ela tem um filho chamado Jonathan Kent. Então, galera, nós vamos ter esse Superman agora sendo apresentado em Rebirth, mostrando um pouco dele, né, até aquele lance de por que ele ficou afastado e como que ele ressurgiu agora. Ele já tem um filho, passaram-se 10 anos, então o filho dele tem por volta dessa idade. Então é muito importante você ler esse especial Convergência relacionado ao Superman. Eu fiz resenha aqui desse material também no canal. Outro material que me parece ter uma importância muito grande é Guerra de Darkseid. Eu ainda não terminei de ler essa saga, eu estou acompanhando o que está saindo aqui no Brasil, mas eu vi algumas notícias, inclusive aquela revelação dos 3 Coringas, ela se dá quando o Batman está sentado na poltrona do Metron, que é um novo deus. Então várias revelações, ele seria uma espécie de vigia dentro do universo DC, são passados para o Batman. E muita coisa, muitas consequências da Guerra de Darkseid terão influência em Rebirth. Então é também uma saga que você deve acompanhar. Galera, eu acredito que esses materiais sejam chave dentro do universo DC e com isso vocês tenham uma compreensão no mínimo suficiente para entender Rebirth. Eu espero que esse vídeo tenha sido de grande ajuda para vocês. 8 meses aí para você colocar a sua leitura em dia. E vamos aguardar agora, né, Rebirth chegando aqui no final do ano agora ou no início do ano de 2017. Se inscreva no canal, curtam, compartilhem e deixem o seu comentário. Ficamos até a próxima. Fui! There must be some kind of way out of here. Say the joker to the